No dia seguinte, enquanto andava pela universidade, Jin o ligou para Jim Woo. Jim disse que precisava da ajuda dele para encobrir sua ausência. Algo tinha acontecido e ele precisava resolver. Enquanto caminhava, Jim Woo cruzou com uma pessoa que, numa vida passada, tinha sido muito importante para ele. Só de passar por ele, essa pessoa sentiu algo estranho e perguntou se já se conheciam. Jim Woo apenas respondeu que não e continuou andando. Mas depois, com um olhar rápido para trás, se despediu em silêncio. Longe dali, em um hospital, um paciente recebeu uma visita inesperada. Um homem surgiu do nada. Deixou com ele um pequeno frasco e desapareceu. Disse que em uma linha do tempo perdida, o paciente foi como um pai para ele. E agora, aquele frasco era um presente de agradecimento. O médico avisou que não se podia confiar em algo assim. Mas o presidente, já cansado da luta contra a doença, disse que não fazia diferença. Que, mesmo se não tomasse, o fim estava próximo de qualquer jeito. Pediu apenas que, se morresse, escrevessem em sua lápide que ele lutou até o último segundo. Ele tomou a poção e foi se deitar. Enquanto descansava, sentiu uma energia quente correndo por todo o corpo. Sorriu, olhou pela janela e sussurrou que o sol parecia mais quente naquele dia. Talvez fosse sinal de que o inverno estava chegando. Me chamo Antares, o primeiro monarca nascido da escuridão, o mais forte entre todos, rei dos dragões, símbolo do medo e da destruição. Em um dia comum, enquanto eu me preparava para invadir a Terra com milhões de soldados através de uma fenda dimensional, algo estranho aconteceu. Quando acordei, estava no corpo fraco de um humano, um jovem chamado Sung Jin Woo, caçador de rank E, vivendo na tal Coreia do Sul. No começo, não entendi o que estava acontecendo. Aquele corpo era frágil e sua vida miserável. Mesmo com uma habilidade inútil e encontros constantes com a morte, ele seguia em frente. Tudo por causa da mãe doente, que ele queria salvar. Eu poderia curá-la com um estalar de dedos, mas antes que pudesse fazer algo, um celular tocou. Uma mulher gritava do outro lado, dizendo que eu estava atrasado. Inaceitável. Atrasos, para mim, são sinal de fraqueza. Perguntei onde ela estava e, ao saber, concentrei minha percepção e varri a cidade até encontrá-la. Em um piscar de olhos, apareci atrás dela e perguntei se estava atrasado. Assustada, ela disse que não. Logo depois, outro colega me chamou para tomar café. Fomos até uma barraca, mas o atendente avisou que o café tinha acabado. Para mim, isso não era problema. Peguei o copo da mão dele, bebi e comentei que os mais fortes pegam dos mais fracos. Todos ficaram me olhando estranho, dizendo que eu estava diferente. De repente, outro caçador chegou correndo, perguntando se eu me machuquei de novo. Só consegui pensar em como os humanos são barulhentos demais. Logo, todo o grupo se reuniu diante de um portal. Discutiam a estratégia, mas só eu percebi que aquele portal era estranho. Senti que precisava entrar. O capitão disse que claro que eu iria, mas era para eu ficar atrás dele. Pensei, pelo menos é um bom subordinado se oferecendo como escudo. Assim que entramos, fui direto para a luta. Os monstros não duraram nada. Meus companheiros só comentavam como eu estava diferente. Com a cabeça de um monstro na mão, perguntei o que eles estavam fazendo parados. O líder tentou falar algo, mas eu o nocauteei antes. Virei para os outros e perguntei se mais alguém queria dizer alguma coisa. Ninguém respondeu. Simplesmente decidiram me seguir. No fundo da masmorra, encontramos uma porta enorme. Sem hesitar, a abri e joguei um dos caçadores lá dentro como teste. Nada aconteceu, então avisei que era seguro entrar. O lugar estava cheio de estátuas. Me aproximei de uma e li os mandamentos do templo Cartenon. Assim que terminei, uma das estátuas se mexeu e me atacou com um raio. Fiquei até surpreso com a ousadia. Me joguei na frente do ataque e reagi com um sopro de fogo, destruindo a estátua na hora. Logo, as outras também começaram a se mexer. Achei divertido. Avancei nelas com prazer, destruindo tudo. Enquanto isso, meus colegas fugiram, assustados com o caos. Fiquei ali, entre destroços, comentando como aquilo nem servia para aquecer. Mas então, outra estátua despertou. Começou a gritar comigo, dizendo que tinha levado séculos para planejar aquilo. Mandei ele calar a boca e atirei uma lança que o destruiu facilmente. Exigi que o verdadeiro responsável aparecesse. Das sombras de uma das estátuas destruídas, uma figura surgiu dizendo que estava ali para encerrar a conexão entre nós. Eu sorri. Aquilo sim parecia interessante. Me preparei para lutar de verdade. E então Jin Woo acordou. Suado, ofegante, olhando para o teto. Será que tudo aquilo tinha sido um sonho?
Desde o primeiro dia que começou a trabalhar na divisão de assuntos criminais, o novo recruta ouviu rumores estranhos sobre um certo investigador. Diziam que ele era chamado de fantasma, porque resolvia todos os casos que assumia. Sua taxa de prisão era tão absurda que diziam ser de 200%. A lenda era que até os criminosos mais violentos mudavam de atitude só de olhar para ele. Mas para muitos, isso era só papo de corredor, uma história para assustar novatos. Logo no início do expediente, um dos policiais o viu e perguntou se ele era o novato que ia se juntar à equipe. Ele confirmou e o superior ofereceu um café. O recruta agradeceu, mas disse que só estava procurando alguém. Ouviu que o chefe dele trabalhava com o tal investigador Sung. Mal terminou a frase e o policial o cortou. "Você tá falando do fantasma?" O novato se engasgou na hora, sem saber se ria ou se fugia. O superior então explicou. Deram esse apelido pro Sung porque ele aparece e desaparece como um espírito. Não é só aqui. Em outras delegacias também falam dele assim. O café que eu te ofereci era justamente para o investigador Sung. Foi nesse momento que o famoso apareceu, do nada, como se tivesse ouvido tudo. Olhou para o novato e perguntou se era ele o novo recruta. Seu amigo disse que sim. Sem dar muito tempo para pensar, disse que ia treiná-lo pessoalmente. Com um frio na barriga, o novato perguntou para onde estavam indo. Jim-Woo devolveu a pergunta. "Por que você quis virar policial?" O recruta respondeu que queria prender bandidos. Sung então sorriu e disse: "Então é exatamente isso que vamos fazer." E sem mais conversa, os dois saem para se divertir. Alguns dias depois, o novato já estava exausto. Estava jogado sobre a mesa, mal conseguindo manter os olhos abertos. Jim-Woo o observava e pensava como aquele garoto era interessante. Igris, ao lado, comentou que aquele tipo de tarefa poderia muito bem ser feita pelas sombras. De repente, uma mulher começou a gritar na delegacia, dizendo que sua amiga jamais teria tirado a própria vida. O investigador responsável tentou acalmá-la, explicando que todas as provas apontavam para suicídio, mas ela insistia, mostrando mensagens do celular da amiga e dizendo que nada fazia sentido. Jim-Woo, que escutava tudo de longe, se aproximou e pediu para dar uma olhada no caso. O investigador pediu que Jim não complicasse a situação. Depois de observar bem, ele disse que realmente parecia suicídio, mas que era melhor averiguar com mais calma. Levou a moça para conversar, tentando entender melhor a situação. O outro investigador pensou consigo mesmo: esse cara nunca se cansa? Naquela mesma noite, Jim-Woo foi até a cena do crime. A banheira ainda estava manchada de sangue. Ele pensou que antigamente precisaria do corpo, mas agora era diferente. Estendeu a mão e disse: "Erga-se." Uma sombra surgiu. Era a da jovem falecida. Jim, com calma, pediu que ela não tivesse medo e perguntou se ela realmente tinha tirado a própria vida. Ela confirmou. Ele então perguntou o motivo. Mais tarde, Jim foi até a casa do pai da jovem. Bateu a porta e se identificou como investigador. O homem, desesperado, correu perguntando se já haviam descoberto como a filha dele morreu. Jim respondeu que ainda não, mas que precisava fazer algumas perguntas. O homem aceitou prontamente, dizendo que queria entender o que aconteceu com sua filha. Durante a conversa, Jim perguntou como ela era na escola, se alguém teria algum motivo para sentir raiva dela. O pai disse que ela era gentil, pura, que nunca faria mal a ninguém. E enquanto falava, começou a chorar. Disse que não acreditava na morte da filha, que a amava muito, mesmo ela não sendo sua filha biológica. Jurou que se soubesse que ela estava sofrendo, teria ajudado. Jim então mostrou um celular e contou que encontraram um áudio entre os pertences dela. O homem ficou nervoso. Jim deu play. Era a prova dos abusos horríveis que ela sofrera quando criança. Abusos causados por ele. Apesar de ter escapado, a jovem recebeu uma mensagem dele recentemente, pedindo para vê-la. Aquilo a destruiu, e ela acabou decidindo tirar a própria vida. Tomado pela raiva e medo, o homem perguntou por que Jim não trouxe apenas alguns policiais para prendê-lo. Jim olhou nos olhos dele e explicou. Ele tinha duas escolhas. A primeira era admitir tudo e se entregar. A segunda, pagar um preço apropriado. O homem então perguntou quanto ele queria. Jim apenas sorriu. Disse que aquele lugar onde estavam não era o mundo real. Era um espaço criado por ele. O mundo do repouso. E aquele lugar agora seria a sua prisão eterna. O pai, em choque, tentou entender. Perguntou como tinha ido parar ali. Desesperado, tentou fugir, mas foi inútil. As sombras de Jim-Woo o alcançaram e o despedaçaram, arrastando-o para um sofrimento sem fim. A sombra da jovem apareceu mais uma vez, agradecendo a Jim. Ele perguntou se havia mais alguma coisa que poderia fazer por ela, e ela respondeu que sim. Mais tarde, Jim foi até a delegacia e entregou um presente para a amiga da falecida. Explicou que havia um nome na carta e achou que ela deveria receber. Disse também que, no fim das contas, havia poucas chances de aquilo ter sido um homicídio. A amiga, emocionada, agradeceu profundamente. Enquanto se afastava, Jim ficou pensando:
Se aquela mensagem nunca tivesse sido enviada, será que as duas estariam comemorando o aniversário como haviam planejado? Depois do expediente, Jin-woo encontra Jinho, que chega animado, dizendo que dessa vez é pra valer. Hoje ele vai pedir a irmã de Jin-woo em casamento. Jim fica em choque, achando que é brincadeira, mas Jinho garante que está falando sério. Mostra até o anel e pergunta se ela vai gostar. Jim responde que não pode ajudar com isso, e Jinho diz que não tem problema. Diz que mesmo se ela não gostar, tá tudo certo. Ele preparou vários presentes. Com um sorriso, comenta sobre um prédio novo sendo construído ali perto, revelando que é da família dele. Diz que quando ela se formar em medicina, pode transformar aquele prédio num hospital.